Meus irmãos, graças e paz, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós vamos estar lendo aqui o texto juntos, hoje à noite. Essa noite é uma noite que nós precisamos entender qual é o significado da ressurreição de Jesus para nós. E aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 20, nós vamos encontrar uma cena muito importante. E eu quero que todos nós possamos estar lendo juntos hoje à noite. Versículo número 29. Evangelho de João, capítulo 20, versículo número 29. Essa é uma cena, irmãos, aonde Tomé vai se encontrar com Jesus, com o Cristo ressuscitado. E Jesus tem uma frase aqui muito importante. Ele diz assim, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me vistes, acreditastes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Nem sempre ver significa crer. Quando nós vamos para os relatos da ressurreição de Jesus, nós vamos ver que os guardas, a guarda romana que estava guardando o túmulo de Jesus, ela viu a ressurreição. E tanto é que viram que eles foram até os sacerdotes, e diz a palavra do Senhor que os sacerdotes subornaram aquela guarda. Eles viram a ressurreição. Eles viram os anjos vindo e removendo aquela pedra. Na verdade, se crê que houve um tremor muito grande, uma manifestação de Deus, e aquela pedra foi removida. Eles viram, mas eles não creram. Mas a ressurreição, ela é um fato, irmãos, extraordinário, é um fato espantoso. A razão humana e o pensamento humano jamais poderá compreender o que foi a ressurreição. Não cabe na nossa mente isso. A nossa mente não tem como, por mais que a gente tente, vamos dizer assim, pensar sobre a ressurreição e os fatos da ressurreição. A ressurreição, ela aconteceu, ela é real, ela possui muitos fatos, dos quais algum hoje à noite eu vou descrever para vocês, mas ela só pode ser percebida, preste atenção, pela fé. Pela fé. Vou dar um outro exemplo para você. Diz que quando Maria Madalena, foram ao túmulo e viram aquela pedra removida, eles correram e foram chamar os discípulos. E eles vieram correndo para ver. E o pastor já citou o texto aqui. Diz a história que Maria Madalena, que estava ali olhando aquela situação, a primeira coisa que ela pensou, ela viu aquela pedra removida, ela viu o túmulo vazio, ela viu os lençóis em cima do túmulo. Mas a primeira coisa que ela afirma no texto é o seguinte: ela diz assim: quem será que roubou o corpo do meu Senhor? E ela só vai crer na ressurreição, ela só vai acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, quando ela encontra um homem, que parecia um jardineiro que estava ali, mas a Bíblia diz que era o Senhor Jesus Cristo que estava ali. E quando Jesus fala com ela,
ela então reconhece que Jesus havia ressuscitado. Então, a ressurreição, ela não pode ser percebida somente através de fatos, ela precisa ser percebida com o coração. A Bíblia diz que Jesus, no momento que ele ressuscitou, ele estava indo em direção à Galileia, e ele vai encontrar 2 discípulos no caminho de Emaús, diz a história. E eles estavam ali conversando, batendo papo, falando dos acontecimentos em Jerusalém, e diz que Jesus se aproximou deles, mas eles não o reconheceram. Apesar de saber dos fatos que haviam acontecido ali em Jerusalém, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Mas diz o texto que quando eles se assentam para comer com Jesus, eles dizem assim: você não percebeu como o nosso coração ardia? O nosso coração ardia quando ele falava. Então diz a história que eles vão perceber a ressurreição de Jesus, não somente pelos fatos, mas eles vão perceber por causa do seu coração. Para que você hoje à noite entenda que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você precisa conhecer mais do que a história da ressurreição. Você precisa conhecê-lo com o seu coração. Seu coração tem que entrar em choque, seu coração tem que se aquecer, porque senão você pode pensar que é um fato histórico. E Tomé? Tomé, quando vê Jesus ressuscitado, ele diz assim: eu só vou crer se eu fizer o quê? Se eu tocar. Aí Jesus vem e diz essa frase extraordinária, diz assim, bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram e creram. Amém? Nós fazemos parte dessa geração que não viu, mas crê em Cristo ressuscitado. Por quê? Porque o nosso coração foi alcançado. Irmãos, se nós começarmos a pensar na morte de Jesus, nos fatos que envolvem a ressurreição, nós vamos perceber muitas coisas. Primeiro, que o julgamento de Jesus foi um julgamento mais injusto que houve na história. Ele foi julgado por motivos econômicos, diz a história. Sabe por quê? Porque ele entrou no templo. Logo que ele entra em Jerusalém, ele vai até o templo e derruba e expulsa os cambistas e as mesas dos cambistas. Ele joga no chão, dizendo: a casa do meu pai será chamada casa de oração. E diz que no dia que houve aquele tribunal no Sinédrio, um dos motivos pelos quais Jesus foi condenado e foi julgado foi motivos financeiros, porque ele causou dano àqueles mercadores que estavam dentro do templo. Mas não foi somente motivo financeiro, foram motivos também religiosos, porque Jesus declarava ser Deus, o Messias. Os fatos da morte de Jesus são muito fortes. A sua morte foi uma morte muito cruel. Estava falando aqui na quinta-feira, o crucificado não tinha direito a túmulo. O crucificado, ele era torturado. O crucificado, depois que ele morria na cruz, ele era jogado numa vala. Diz a história que ficava ao relento para que as feras do campo pudessem o quê? Devorá-lo. Então a morte de Jesus foi uma morte muito cruel. Jesus recebeu 40 chicotadas. E diz que esse instrumento que Jesus foi chicoteado era feito de tiras de couro, com ossos e chumbo na ponta. Quer dizer que Jesus foi tremendamente torturado antes de morrer. A coroa de espinho que colocaram na cabeça de Jesus vem de uma planta chamada espinho de Cristo, sírio. Ela tem mais ou menos uns 20 centímetros de altura, só que ela produz 2 espinhos duplos, e ela é flexível. Quando os soldados romanos pegaram aqueles espinhos e torceram para fazer uma coroa, eles cravaram aquilo na fronte de Jesus Cristo. Esses são os fatos da ressurreição. Os pregos que foram colocados nos seus pés e nas suas mãos tinham mais de 20 centímetros cada um. Eu estou dando fatos para você. Mas a ressurreição e a crucificação e a obra da cruz, ela não se percebe apenas com fatos. Talvez você esteja buscando hoje na sua casa, pensando: será que Jesus realmente ressuscitou?
Será que os discípulos não vieram e não roubaram o corpo de Jesus? Será que tudo isso não foi uma invenção? Mas diz a história que a crucificação, após o período que as pessoas estavam na cruz, as vítimas tinham suas pernas quebradas para que elas pudessem sufocar. Mas a Bíblia diz que quando os soldados romanos foram quebrar as pernas de Jesus Cristo, ele já estava morto. E provavelmente foi morto por uma lança que entrou no seu peito e atingiu o seu coração. Os historiadores dizem que água e sangue vazaram, e a Bíblia diz também, um líquido da bolsa, da parede do coração, vazou. Jesus ficou, irmãos, 3 dias no túmulo. Talvez você pense assim, mas 3 dias? Será? Porque Jesus foi sepultado, irmãos, na sexta-feira, 9 horas da manhã, segundo os historiadores. E ele vai ressuscitar no domingo, logo de manhãzinha. E alguns usam esse argumento para dizer assim, Jesus não ficou 3 dias no túmulo. Mas quando a gente começa a estudar os fatos e a história sobre a crucificação de Jesus, nós vamos ver que uma parte do dia, quando você citava uma parte do dia, um horário do dia, no calendário e na forma como os judeus contavam o tempo, era considerado o dia inteiro. Então, quando diz que Jesus foi sepultado na hora tal e ressuscitou em tal hora, talvez na nossa cabeça não dê 3 dias e 24 horas, mas na forma como os judeus contavam o tempo, Jesus havia ficado 3 dias inteiros morto e sepultado. A primeira coisa que vai acontecer é que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, junto com outras mulheres, vão levantar de madrugada e vão para o túmulo. Elas vão ungir o corpo de Jesus. Mas diz a história que o corpo, por exemplo, não podia, fatos, né? Eu estou falando de fatos aqui. O corpo não podia passar a noite na cruz. Logo que Jesus morreu, ele foi retirado da cruz. Aliás, contrariando todo o costume da crucificação. Porque quando alguém morria, ele permanecia na cruz. Mas a lei judaica, havia uma lei que dizia que quando alguém fosse judeu, não poderia, teria que ser sepultado antes do anoitecer. E Jesus foi tirado da cruz antes, para que ele fosse sepultado. Seu corpo, eu fico imaginando a cena, não sei se você pensa na cena. Logo que Jesus é tirado da cruz, colocado no chão, como vocês acham que o corpo de Jesus estava? Ele estava todo dilacerado, ensanguentado. O profeta Isaías diz que não havia parecer nem formosura nele. Quer dizer que ele estava desfigurado. E Maria, então, se aproximou do corpo de Jesus. E com certeza, ela fez a primeira coisa que tem que ser feita antes de sepultar alguém. Ela lavou o corpo. A mãe de Jesus lavou o seu corpo. E a história diz que o corpo tinha que ser lavado. E não era de qualquer forma, porque ele ia ser sepultado como um judeu. A história diz que ele precisava ser lavado com água morna e limpa. E enxugado depois com um lençol. Foram usados aproximadamente, há relatos na história, 45 quilos de ervas aromáticas. Eram usados para poder preparar um corpo. O corpo de Jesus foi preparado. E ainda há pessoas que dizem que Jesus não morreu, que Jesus desmaiou. Quem suportaria estar envolvido por 45 quilos de ervas aromáticas? Depois o seu corpo foi vestido por um linho branco, dos pés à cabeça. E quando terminou tudo isso, irmãos, só todo esse aparato para sepultar Jesus Cristo pesava quase 52 quilos. Jesus morreu na cruz. Isso é um fato. Alguém pode pegar essa história e ler essa história, mas somente o Espírito Santo pode abrir os olhos de alguém para crer em Jesus Cristo. Então nosso coração precisa ser tocado, não apenas a nossa mente. Muitas pessoas querem entender Jesus Cristo e a obra da ressurreição com a sua mente,
e o resultado disso é que elas não conseguem crer em Jesus. Talvez você seja uma dessas pessoas, que esteja sentado aí assistindo essa mensagem, ouvindo, dizendo assim: será que realmente Jesus ressuscitou? Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você abrir o seu coração nessa noite, o Espírito Santo vai tocar em você, vai abrir os seus olhos, vai fazer você crer em Jesus. Nós temos a história de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, um homem zeloso. Eu estava lendo essa semana sobre a história de Paulo. Paulo, seu pai era fariseu, um homem muito bem sucedido no meio do Império Romano. A história diz que eles eram pessoas ricas, bem sucedidas. E quando você estuda sobre Paulo, o pai de Paulo enviou ele para Jerusalém para poder estudar no templo. Ele nasceu praticamente na mesma época que Jesus, eles tinham a idade muito parecida. E diz a história que Saulo foi enviado para o templo para poder estudar ali. E o sumo sacerdote, estava sempre chamando Paulo para ajudar nas coisas. E é muito interessante, porque diz a história que Paulo, com todo esse conhecimento, com todo esse intelecto, com todos os fatos nas mãos e na mente, ele vai se encontrar com Jesus no caminho de Damasco. Ele vai estar ali perseguindo os cristãos, e de repente ele vê uma luz gloriosa que vem ao seu encontro. A Bíblia diz que ele cai daquele cavalo, ele fica cego ali, e ele entrega a sua vida para Jesus Cristo, e ele passa a crer em Jesus Cristo, porque algo extraordinário, sobrenatural, Jesus ressuscitado apareceu para o apóstolo Paulo. Amém? Ele está vivo, ele reina, ele está sempre conosco. E isso muda o coração de Paulo. Ele pega todo o conhecimento que ele tinha da lei, e ele simplesmente coloca isso de lado e começa a interpretar. Dizem que Paulo é o autor do cristianismo. Paulo foi a pessoa que deu toda a visão do cristianismo. Ele interpretou a lei segundo Jesus Cristo e iniciou, dizem os historiadores, o cristianismo. Então, houve muitos fatos em volta da crucificação de Jesus e da ressurreição de Jesus. Houve um grande terremoto, diz a história, que um anjo veio e rolou a pedra do sepulcro. Irmãos, aquela pedra, lá tinha mais ou menos, mais de 1,5 metro de largura, de comprimento, 1,20. 20 homens eram necessários para remover uma pedra daquela. Ela pesava quase 2 toneladas. A pedra tinha, todo aquele ambiente ali do túmulo de Jesus, ele foi guardado por guarda romana, que era de 16, aproximadamente quase 16 soldados cuidando daquele corpo. Então, a morte de Jesus, e mais ainda, diz a história que até o selo do imperador foi colocado naquele túmulo, para divertir qualquer tipo de ladrão. Há muitos fatos históricos a respeito da ressurreição de Jesus, mas a gente vê que a maioria das pessoas que presenciaram a ressurreição de Jesus e creram nela, não foi por causa dos fatos históricos, foi porque elas reconheceram Jesus pelo seu coração. A ressurreição é a pedra fundamental do cristianismo, irmãos. Sem ela, diz Paulo, em 1 Coríntios capítulo 17, versículo 15, que a nossa fé é vã. Sem a ressurreição, é vã. Ou seja, é o poder que impulsionou os apóstolos no primeiro século. É o poder que impulsionou o cristianismo a avançar. Foi a ressurreição de Jesus. E o que isso significa para nós? Significa, irmãos, que Jesus estava morto, Jesus morreu de fato, amém? E ele venceu a morte, ele saiu do túmulo. Sabe o que isso significa? É uma boa nova para nós. Significa que a morte pode ser vencida. Aleluia, aleluia. Nós vamos trazer de volta isso para o nosso coração. A morte pode ser vencida. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, as pessoas estão preocupadas com a sua saúde, muitos talvez, não nós aqui, mas há muitas pessoas que estão com seus familiares nos hospitais e nas UTIs,
sem esperança. O Evangelho é, vamos dizer assim, poder de Deus. O Evangelho, Paulo, a sua pregação no início do século foi sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus desce ao Hades, ele morre de fato, mas ele reverte todo esse processo e ressuscita dentre os mortos. Amém? A mensagem da ressurreição fala do poder que Jesus teve sobre o último inimigo que nós teremos que vencer, a morte. A morte foi vencida na cruz, ela foi vencida pela imortalidade. Jesus ressuscitou, aleluia! E nós precisamos ter isso como algo palpável no nosso coração. Então, é assustador, foi assustador para aqueles guardas. Eu fico imaginando a cena, 16 homens da guarda romana, protegendo um túmulo, e de repente vem um clarão dos céus, vem um terremoto, a pedra é removida, os anjos descem naquele lugar, o pavor que eles ficaram diante daquilo, mas aquilo não foi suficiente para que eles pudessem crer. E Jesus chega para Tomé e diz exatamente isso: Tomé, preste atenção, você é privilegiado, porque você viu, e agora você pode crer, mas bem-aventurados são aqueles que não poderão ver, mas vão crer. Aleluia! Nós precisamos crer, é no coração que a ressurreição acontece. Ela acontece dentro de nós. Ela mudou o apóstolo Paulo, transformou sua vida totalmente. Ela é a garantia que nós temos, amém? Que os nossos pecados serão perdoados. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele aparece, vence a morte, e ele diz assim: eu venci, mas vocês também vão vencer. Ele está dizendo assim: os pecados de vocês serão perdoados, porque vocês também vencerão a morte. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Agora, eu tenho um modo de viver que vale a pena, não é vão, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vão nós estarmos aqui, cantando, orando, seria vão. É isso que Paulo diz, seria totalmente inútil, não haveria sentido. Então nós estamos nos esforçando para ter um modo de vida igual ao de Cristo. Por quê? Porque nós que cremos que essa nova vida que Jesus Cristo trouxe para nós, ela não está somente aqui, mas ela é eterna, ela é para sempre, amém? E se nós fecharmos os olhos nesse tempo agora, nós abriremos para sempre com Jesus Cristo. Nós vencemos, irmãos. A ressurreição é esse momento assustador, assustador. Os judeus, eles na verdade tinham dificuldade de acreditar na ressurreição, mas eles acreditavam. Quando Jesus sai do túmulo, foi um espanto tão grande para eles, que mesmo eles tendo as provas e as evidências de que Jesus havia ressuscitado, eles preferiram não crer. Então, nessa noite, a minha oração, nesse dia de Páscoa, é que Jesus tome conta do seu coração. É que Jesus cause, e eu quero falar uma coisa importante aqui hoje à noite para todos vocês. Irmãos, o dia que nós perdermos esse aquecimento, que os discípulos de Emaú sentiram, caminhando em direção, junto com Jesus, nós estamos correndo um risco muito sério, de esfriarmos na fé. O seu coração sempre tem que estar vibrando por Jesus Cristo. Você tem que ser uma pessoa apaixonada por Deus de verdade, porque hoje foi Páscoa, muitas pessoas estiveram nas suas casas, almoçando, comendo ovo de Páscoa, até sabem aqui na sua mente um pouco da história de Jesus, mas isso não fez diferença nenhuma para elas. Por quê? Porque para que alguém seja salvo, precisa acontecer algo
Jesus falou isso para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então Jesus permanece ali, ele foi crucificado, é um fato. Ele foi morto, é um fato. Ele foi sepultado, é um fato. E a sua ressurreição é um fato também. Mas tudo isso pode passar totalmente despercebido se você não tiver fé, se não acontecer em você. Se percebe o reino de Deus pela fé e pelo coração. Amém? Amém, queridos? Então, nesta noite, é muito importante que aconteça alguma coisa na nossa vida. As experiências, irmãos, elas podem ser um fato na vida de uma pessoa. Para quem viveu, ela é um fato. Quando Maria, os discípulos foram ao túmulo, o que fez eles crerem foi as aparições de Jesus, de Jesus ressuscitado, mas muito mais do que isso, o relacionamento íntimo que eles tinham com Jesus. O que vai fazer você crer todos os dias da sua vida, até o final, até o dia da sua morte, é o seu relacionamento e a qualidade do relacionamento que você tem com Jesus. Então, nessa noite, eu quero que você viva a experiência da ressurreição, não somente aqui na sua mente, mas você possa dizer: glória a Deus, porque Cristo vivo está no meu coração. Eu o encontrei de verdade. Amém? Como Paulo o encontrou, como João o encontrou, como Pedro o encontrou. Amém? Jesus se encontrou com aquelas pessoas, e o que mais ficou evidente, o que mais sobressaiu nesses encontros, foi o coração daquelas pessoas. Então você precisa entregar a sua vida para Jesus com todo o seu coração. E nós precisamos viver com Jesus Cristo. Amém?